Olá, meu querido, olá, minha querida, que bom falar com você, que bom que você que nos acompanha nesse momento aqui pela internet ou aí no seu rádio, pela Rede 316, que bom que você que nos acompanha parou para assistir ou ouvir o Teologia em Foco. Por quê? Porque o tema de hoje é muito especial, você vai gostar demais. Eu vou daqui a pouco chamar o tema para você, mas antes, chama a sua atenção para um recado muito importante. O Teologia em Foco é um oferecimento do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, especialmente para aqueles que gostam de pensar sobre teologia, sobre fé, sobre prática cristã, sobre Bíblia, sobre as questões em torno da nossa vivência cristã. Então, se você gosta desses assuntos, gosta dessas coisas, eu vou passar para você agora o endereço na internet. Você vai entrar no site do seminariodosul.com.br e lá você vai conhecer todos os nossos cursos para você continuar estudando e refletindo sobre estas questões. Seminariodosul.com.br. Vou falar de novo com muita tranquilidade para você anotar se você estiver nos acompanhando agora pelo rádio. Seminariodosul.com.br. Então anota aí, vá lá na internet, no site do seminário, e você vai conhecer o nosso curso de teologia, tanto o presencial quanto o EAD, à distância. Você vai conhecer nosso curso de música, nossas pós-graduações, você vai conhecer também nossos cursos livres de pequena duração, ou seja, tem muita coisa legal para você que nos ouve nesse momento, que nos acompanha, crescer e se desenvolver nesta área, que é a área do conhecimento a respeito da fé cristã. Então, dito isso, dado o nosso recado, vou chamar aqui para a tela para conversar comigo o professor João Boechat. João, chegue mais, aproxime-se aqui. Olha só, João já apareceu, sorridente, bonito como é esse meu amigo João Boechat. João, seja muito bem-vindo, você que veio conversar comigo aqui agora no quadro Teologia em Foco. Você está conversando, João, para os canais do Seminário do Sul, lá na internet, no YouTube, no Facebook, também para os canais da Convenção, da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira. E, João, agora, mais recentemente, você conversa também com os ouvintes da Rede 316, que assistem e que ouvem esse programa posteriormente. E aí, meu irmão, a repercussão é enorme. Tem gente ouvindo o programa Teologia em Foco de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo. Então, João, você está falando para muita gente. Seja bem-vindo. Deixa aqui agora a sua saudação. Obrigado, meu pastor. Olá a todos. Muito feliz de poder estar aqui hoje conversando com nosso querido diretor, pastor, professor, doutor e 313 títulos, Valtair Miranda. Uma pessoa que, sem dúvida, é um expoente do nosso seminário. E muito bom poder estar falando com todos vocês aqui no YouTube, na Rádio 316, nosso canal de comunicação. E a gente espera que a gente possa estar hoje aqui discutindo, conversando um pouco e aprofundando um pouco mais no conhecimento da teologia, né? Como o próprio nome diz, Teologia em Foco. Então, olá a todos e que possa ser um momento de aprendizado para todos nós. Muito bem, que coisa linda, que coisa bacana. O João Boechat, ele é professor no Seminário do Sul. Professor de quê? Professor de Novo Testamento. Ele leciona essa disciplina aqui na casa, na instituição. Ele é especialista na área, tem uma formação vasta e enorme, um currículo amplo, uma experiência ministerial. Essa experiência ministerial enriquece as aulas do João. O João já ministrou fora do nosso Brasil, no continente africano, no continente asiático, nos Estados Unidos. O homem tem muita estrada rodada e ele fala a partir, então, dessa vivência. E por ensinar Novo Testamento, quando nós chamamos o João para conversar conosco nesta tarde, ou neste momento em que você que nos ouve aqui acompanha o Teologia em Foco, eu pedi a ele para conversarmos juntos sobre Escrituras, o papel das Escrituras no tempo de Jesus. Então, nós vamos aqui olhar para o tempo de Jesus e nos perguntar o que era a Escritura naquele momento, como era a leitura das Escrituras, de que maneira as Escrituras funcionavam. E essas perguntas, então, em torno das Escrituras nos tempos de Jesus. Porque eu entendo o seguinte, João, se nós compreendermos o relacionamento entre Jesus e as Escrituras, fica mais fácil até para o seguidor e discípulo de Jesus na atualidade entender, né,
o que é o segmento de Jesus e fazer igual a ele. Né? Ou seja, se ele agiu assim com relação às Escrituras, nós vamos fazer também. Então, João, eu vou começar essa minha conversa com o meu querido professor, Dr. João Boechat, com a seguinte pergunta. Essa é simples, para começar é simples, só para aquecer, João. O que é escritura, ou no plural, escrituras, né? O que efetivamente é escritura sagrada ou escrituras sagradas? Pastor, essa pergunta ótima para começar, porque é um ponto que a gente precisa entender, enquanto cristão, principalmente, porque às vezes a gente faz uma confusão nesse tema. Por quê? Porque toda religião, com algumas exceções, mas toda religião, ela tem estrutura sagrada, ou ela tem algum escrito, então já vamos começar com a definição aqui, algum escrito que esse grupo religioso entenda que foi inspirado por Deus, ou pela sua divindade qualquer, e que é uma forma de conhecer e de acessar esse divino, de se relacionar com o mundo. Então vamos trazer para a nossa realidade para ficar melhor. Então a escritura sagrada é o escrito que nós entendemos que foi inspirado por Deus, nos dado por Deus, para que nos relacionemos com ele e com o mundo. Agora, meu pastor, tem uma diferença muito importante aqui entre escrituras sagradas e cânone. Veja bem, como eu falei, toda religião tem escritura sagrada. Então, toda religião tem algum escrito que esse grupo religioso entenda e creia que é deixado pela divindade, pelos deuses, para ensinar os homens. Então, os judeus têm escrituras sagradas, os muçulmanos, os cristãos, os hinduístas. Agora, cânone é quando o grupo crê que existe uma lista fechada, definida, e essa lista de livros detém autoridade religiosa. Ou seja, é esta lista de livros que foi fechada e definida por Deus para que nós possamos seguir e conhecê-lo. Então, é uma lista mais fechada. Cânone, então, é uma lista fechada. Isso parece confuso e pode ser um pouco confuso para nós cristãos, porque para a gente é a mesma coisa. Nós cristãos temos escritura sagrada e cânone, a mesma coisa. Mas, veja bem, como eu disse, toda religião tem escritura sagrada, mas nem toda tem cânone. Via de regra, das grandes religiões do mundo, só o judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm cânone, tem essa lista fechada, essa lista definida de livros, os quais têm autoridade religiosa. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, o hinduísmo tem mais de 700 verdades ou Vedas. Então, um cara, ele pode se guiar, um adepto da religião hindu, por qualquer dessas Vedas. E nem todo grupo tem a mesma Veda, tem a mesma verdade. Alguns usam uns textos, outros textos. Os cristãos, não. Nós entendemos que nós temos uma lista fechada de livros que foi inspirada por Deus, e essa lista nos guia. E por que isso é muito importante? Porque quando existe o cânone, quando existe a lista fechada de livros que nós, cristãos, cremos que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós cremos que a autoridade religiosa, ou seja, o que guia o nosso relacionamento com Deus e com o outro, meu pastor, é este livro. Por quê? Porque aí também tem dois tipos de religião no mundo. Tem as religiões, meu pastor, onde a autoridade está na pessoa. Isso é muito importante. O que significa isso? Significa que existem pessoas selecionadas que carregam nelas algum tipo de autoridade especial de Deus. Ou seja, vou pegar o hinduísmo de novo, já que eu usei várias vezes o hinduísmo aqui. No hinduísmo clássico, se você nasceu numa certa casta, um certo grupo social, por exemplo, os brahmanes, você tem mais autoridade religiosa do que os kshatriyas, que é um outro grupo religioso. Por quê? Porque eles creem que os brahmanes nasceram da cabeça do deus deles. Ou seja, a autoridade está na pessoa. Então, um cara chega aqui e fala assim, eu tenho aqui algo para te falar, porque eu tenho autoridade de Deus para falar. Não interessa de onde ele tirou a autoridade dele.
Se ele está falando porque ele tem autoridade. Alguém passou para ele autoridade, alguém botou a mão nele e deu autoridade para ele, ou porque ele nasceu em um grupo familiar, né? Os sacerdotes, por exemplo, no judaísmo antigo, eles eram de uma linha familiar e tinham autoridade porque eram daquela família. Ou seja, tem religiões no mundo que a autoridade está na pessoa. Então a pessoa carrega nela a autoridade religiosa. E tem outras que o livro é a autoridade. Por isso que é importante o cânone. Ou seja, o cristão, o pastor da igreja, o líder da igreja, ele tem autoridade religiosa porque ele fala e conhece o livro. A autoridade não está nele, a autoridade está no livro que ele fala sobre. Então, se o pastor fala alguma coisa que vai contra o livro, ele não tem autoridade para falar aquilo. Por isso que, por exemplo, na Igreja Batista, aí deixa eu puxar uma sardinha para nós aqui, você precisa fazer um seminário. O que está dizendo? Que você precisa aprender da palavra para ter autoridade religiosa. Por exemplo, aí você tem que passar por um concílio. O que o concílio está dizendo? O concílio é a prova para ver se você conhece a palavra. Porque a autoridade não está em você. A autoridade está na palavra. Então você tem autoridade porque você fala da palavra. Você me fez uma pergunta e eu falei 5 minutos da pergunta. Então eu vou definir. Escritura Sagrada, ou Escrituras Sagradas, é justamente os escritos que o grupo crê que são inspirados por Deus para ensiná-los a relacionar com Deus e com o outro. Aí tudo que eu falei, você pode lembrar também que é importante. Mas que resposta interessante. Gostei demais. Não tem problema você falar esse tanto, não tem problema não. O povo que está acompanhando aqui está entendendo, você falou com tranquilidade. E aí eu acho que nesse sentido, tanto os nossos ouvintes da Rede 316, quanto aqueles que nos acompanham aqui ao vivo, compreenderam que o principal aspecto aí na sua fala está na fonte da autoridade, né? Quem define fé e prática, né? Aí você disse, bom, para nós, quem define fé e prática é o cano. O cano define fé e prática. As escrituras sagradas definem fé e prática. Outras religiões que colocam essa definição em pessoas sagradas, em lugares sagrados, né? Em revelações avulsas e espontâneas, né? Em tradições. Mas no nosso caso específico, nós olhamos para esse texto e dizemos assim, esse texto é a palavra de Deus e ele é a autoridade final em questões de fé e prática. Ok, está perfeito, nosso povo entendeu. Agora vamos olhar para os tempos de Jesus e avançar um pouquinho na nossa reflexão, João. Olha só, o povo entendeu, quem nos acompanhou entendeu o conceito. Então, quais eram as escrituras do tempo de Jesus, né? Daria até para poder fazer a pergunta de uma forma diferente, né? Qual era a Bíblia que Jesus lia, João Boechat, professor João Boechat, professor de Novo Testamento no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e também o coordenador do Núcleo de Ensino à Distância do mesmo seminário. Qual era a Bíblia que Jesus lia, João? Por isso foi importante, pastor, agora deixa eu defender minha resposta longa antes aqui, entender essa diferença de cânone e escritura sagrada. Porque no tempo de Jesus tinha essa diferenciação. No tempo de Jesus, se você pegar aí, nosso irmão que está nos vendo, está nos ouvindo, pegar a sua Bíblia Sagrada e olhar o seu Antigo Testamento. Se você pegar a parte da lei, do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e você pegar a parte dos profetas, que aí para os judeus, Josué, Juízes, Samuel e Reis, que eram profetas anteriores. Os profetas posteriores, Jeremias, Isaías, Ezequiel e os 12 menores, esses 12 pequenos que nós temos na nossa Bíblia aí. Esse era o cânone de Jesus. Essa era a Bíblia que era a autoridade religiosa no tempo de Jesus. Por isso que você vai ver em Mateus, por exemplo, Jesus dizendo, eu não vim descumprir leis e profetas, porque eram leis e profetas o cânone, a lista decidida e fechada no tempo de Jesus. Agora, meu pastor, outros textos eram utilizados nas sinagogas e nas festas. Eles não tinham o mesmo peso que leis e profetas, mas eles eram entendidos como inspirados por Deus e usados para o ensino.
Os Salmos, por exemplo. No tempo de Jesus, o próprio Jesus lá em Lucas vai citar os Salmos, mas os Salmos ainda não eram cânone fechado, mas eram entendidos como inspirados por Deus. Você tem, por exemplo, os 5 rolos que eram lidos nas festas, Lamentações de Jeremias, Ruth, Esther, Cantares, eles eram lidos nas Eclesiastes, eram lidos nas festas, mas não tinham o mesmo peso ainda de leis e profetas. Posteriormente eles vão ser cânone. Mas no tempo de Jesus, leis e profetas eram o cânone, a Bíblia, o livro com autoridade, sendo que eles tinham esses e outros, como Salmos, esses 5 rolos, provérbios, que eram utilizados também, né, nas suas celebrações. Então, já que essa conversa aqui é uma conversa para os interessados neste assunto de teologia, estudo das Escrituras, o tempo de Jesus, aqui eu vou aprofundar um pouco mais essa questão, João, vamos cavar um pouquinho aqui. Eu perguntei para você sobre a Bíblia de Jesus, correto? Deixa eu dar um passo à frente. Apóstolo Paulo, o ministério de Jesus já terminou, Jesus já morreu, ressuscitou, voltou para o céu. O apóstolo Paulo, agora, no ministério dele, que vem logo em seguida, está usando um conjunto de textos escriturísticos, não é? Já há alguma distinção, João Boechat, entre as escrituras que o Paulo está trabalhando e a dos tempos de Jesus? Acho que eu vou refinar a questão, né? Qual é a principal diferença entre escritura no tempo de Jesus e nos tempos do Paulo um pouco depois? Uma ótima pergunta. Para isso, pastor, é importante a gente entender que onde Jesus está habitando ali, a Galileia, a Judéia, né, a região de Israel, ela conseguiu se manter. Nesse primeiro século ali, eu estou colocando o primeiro século para pegar Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, uma ilha, no sentido até mesmo das escrituras ou da religião. Por quê? Porque no quarto século antes de Cristo, ali, 323, 322 antes de Cristo, vai começar um processo muito forte que a gente chama de helenismo. Antes disso, já na verdade, desde o fim lá do exílio babilônico que a gente vê no nosso Antigo Testamento, já tinham grupos de judeus por todo o império, persa, depois grego, depois romano. Então, ali no lugar que Jesus habitava, ficou uma ilha, vamos dizer assim, com uma visão um pouco mais ligada à terra, e ligada a esses livros que eu falei aqui. Pelo Império Romano e Grego, pelas outras regiões mais tardias, ou por exemplo, né, onde Paulo, por exemplo, vai trabalhar ali na parte da Ásia Menor, na região da Europa, aquela região onde Paulo vai desenvolver o seu ministério, já se usava uma tradução da Bíblia, que é a principal tradução usada por Paulo e pelos escritores também do nosso Novo Testamento, né? Tiago, João, Pedro, que é uma tradução que a gente chama de Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução. É como se hoje nós temos a revista atualizada, né? Nós temos Bíblia em inglês, Bíblia em português. A Septuaginta é uma tradução feita quando começa esse movimento de dominação dos gregos, que vai tomar todo o império, né, e onde Paulo está habitando, a cultura grega, traduz-se para o grego as escrituras sagradas judaicas. Então você vai ter ali os livros, principalmente, né, que a gente chama da versão da Septuaginta. Então, se Jesus, no tempo, no local que Jesus está, existia essa maior tradicionalidade, apego a leis e profetas, isso tem um pouco de variação onde Paulo está habitando. Já existia uma maior aceitação desses outros textos que a gente usa nessa tradução chamada de Septuaginta. Então, lá, por exemplo, alguns textos escritos, já que já foram até originalmente escritos em grego, vão ser utilizados. Então, se no local de Jesus existia uma maior relação tradicional com leis e profetas, como cânone, já tem um pouco mais de variação quando Paulo vai entrar no circuito ou quando o evangelho, né, o judaísmo antes do evangelho vai estar chegando às terras
por onde Paulo vai estar desenvolvendo a sua missão, que é essa versão em grego, que a gente chama de Septuaginta, que já utilizavam mais abertamente os livros que nós temos hoje também no nosso Antigo Testamento. Muito bem. Estou conversando com o professor João Boechat, professor de Novo Testamento do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, coordenador do Núcleo de Ensino à Distância e também do Bacharel em Teologia EAD do nosso seminário, a respeito das Escrituras, numa perspectiva histórica. Você que nos ouve na Rede 316 ou aqui em nossos canais do YouTube e do Facebook, deve estar percebendo que está olhando para uma questão histórica, né? que é como as Escrituras surgiram, como as Escrituras eram usadas, quais eram as Escrituras nos tempos de Jesus, as Escrituras nos tempos do apóstolo Paulo. Então, este é o tema da nossa conversa aqui. É uma conversa essa, então, para quem gosta deste assunto, para quem gosta de teologia, de Bíblia, de história do cristianismo. João, eu agora insisto um pouquinho mais na questão do tempo de Jesus e vou perguntar a você sobre o seguinte: como as Escrituras eram estudadas no tempo de Jesus? Como elas eram lidas no tempo de Jesus? Como elas eram pregadas no tempo de Jesus? Em que espaços isso acontecia? Nós estamos pensando em quê? Em templo, sinagoga, casa, tinha livro para lá e para cá, não tinha livro, o livro era ensinado para todo mundo, era só alguns que aprendiam. Ou seja, como é que se dava o processo, então, de pregação e ensino das Escrituras Sagradas no tempo de Jesus? Pastor, isso é muito importante. Veja que estou falando que tudo é muito importante, né? Porque tudo é muito importante. Mas isso é muito importante porque isso também é muito importante no cristianismo. Obviamente, a gente está falando de Jesus, Deus encarnado. E isso é muito importante para a gente também. Por quê? Porque eu falei na primeira resposta que existe uma diferença entre a religião quando a autoridade está na pessoa e a autoridade está no livro. E a primeira religião que fundamenta a autoridade no livro é justamente o judaísmo. Essa mudança, pastor, ela começa ali no exílio babilônico. Por quê? Porque até o exílio babilônico, eu vou chegar no tempo de Jesus, pastor, prometo para você. Até o exílio babilônico, a ligação do povo, da fé do povo, estava muito ligada à terra. Então, eu sou parte do povo de Deus porque habito na terra de Israel. Eu sou parte do povo de Deus porque tenho um templo onde Deus habita. Eu sou parte do povo de Deus porque sirvo ao rei de Israel. Quando o povo chega no exílio, meu pastor, não tem mais terra, não tem mais templo, não tem mais rei. A pergunta é, e agora o que a gente faz? E a resposta é, nós não somos povo de Deus porque Deus nos colocou numa terra. Nós somos povo de Deus porque Deus nos deu uma lei, um livro para conhecê-lo. Então, o que me faz parte do povo de Deus é conhecer o seu livro. Ok. Entendemos, então, que é uma religião do livro. Logo, o que eu vivo e fundamento tem que estar baseado nesse livro, na Bíblia Sagrada. Mas a pergunta é, e agora? Mas e aí? Mas qualquer um pode falar do livro? A resposta é não. Então, como é que eles vão fundamentar isso? Como que vai ser essa formação e ensino do livro? Era um processo longo, pastor. Os meninos, até os 6, em algumas cidades até os 12 anos, eles eram considerados filhos da mãe. Então, eles vão ficar em casa, pastor, iam aprender com a mãe sobre os princípios da lei, princípios da família, iam receber a primeira educação. Com 12 anos, e se você, por exemplo, já viu algum filme ou conhece algum judeu, hoje em dia a gente tem a festa do Bar Mitzvah, né? Quando o menino é desmamado. Aí ele se torna filho do pai. Mas se esse menino fosse muito especial, vamos lá, com 6 anos ele está começando a ir lá com o pai dele nas sinagogas. O que são as sinagogas? Vamos voltar um pouco no exílio aqui. Não tem mais templo. O foco está no livro. Mas eu vou aprender o livro onde? A resposta é, vamos criar centros de estudo onde nós vamos nos reunir aos sábados para poder estudar essa lei. Então, o foco agora não está mais só no local centralizado, que é o templo, onde eu vou adorar a Deus. Se eu sou povo de Deus porque eu conheço um livro, eu sou povo de Deus porque eu me desloco a um local para aprender desse livro. Sinagoga.
que é uma palavra até em grego, né? Que a água, ensino e sinhakon, é o local do ensino, onde eu me ajunto para aprender. Ok, então, eu não preciso estar na terra mais. Eu posso abrir sinagoga onde eu estiver no reino, em qualquer lugar. Por isso que Paulo, quando o seu evangelismo começa na sinagoga. Ele tá viajando, ele acha uma sinagoga, ele prega. Porque o judeu já fazia isso. Já montava um local para o estudo da escritura. Ok, eu tenho a escritura, eu tenho um local. E quem faz isso? Vamos lá. Então, um menino até os 6 anos, ou em alguns lugares até os 12 anos, é filho da mãe. Com 12 anos, esse menino se torna filho do pai, vai aprender a profissão do pai. Se o pai é marceneiro, ele vai aprender a arte da marcenaria, pescador, a arte de pescar. Mas, meu pastor, se esse menino se destacava, se na sinagoga ele fazia boas perguntas, se ele era atento no ensino da Bíblia, o mestre da sinagoga falou: opa, continua estudando comigo aqui. Vê lá Jesus em Lucas, por exemplo, no templo, perguntando aos mestres do templo. Então, esse menino é bom, continua estudando. Aí o mestre traz ele para perto, continuava estudando. Se ele fosse mais ou menos, ele voltava para a casa do pai, aprender a profissão do pai. Se ele fosse bom, ele continuava na sinagoga estudando. Só o menino. Estudando com 12 anos, pá, continuava estudando. Por 16, 17 anos, se esse menino fosse realmente muito bom, ele ia continuar o estudo. Se ele fosse normal, vamos dizer assim, terminou o ensino médio, volta para aprender a profissão do pai. Se ele fosse muito bom, ele ia buscar o mestre, pastor. E então, olha que interessante. A Bíblia, a Escritura Sagrada, é o foco da vida com Deus, que me ensina quem é Deus e quem é o outro. A sinagoga é onde eu estudo e o mestre é quem me ensina. Como toda a vida do judeu, do menino e da menina, né, do povo, estava ligada à Bíblia, o mestre era a figura mais importante do tempo de Jesus. O mestre é como se fosse para a gente hoje, sei lá, um médico, o jogador de futebol, o professor. Não dá uma moral para a gente, né, meu pastor? Como se fosse a figura mais importante. Todo mundo queria ser. Só que era difícil. Tinha que ser muito bom. Como eu falei, com 6 anos destacou, continua. Com 12 destacou, continua. Se não destacou, volta para o pai. Se destacou, continua. Aí com 16, 17 anos, esse menino ia para o mestre e ia falar assim: mestre Valtair Miranda, eu quero te seguir. Aí o mestre Valtair Miranda ia fazer um monte de pergunta para o menino. E o menino, se ele visse no menino um potencial para ser como ele ia falar assim: vem e me segue. Ou seja, para um mestre falar para você, vem e me segue, você tinha que ser muito especial. E por quê? Porque quando ele fala, vem e me segue, ele está dizendo, você pode ser como eu sou. Você pode fazer o que eu faço. Olha lá em Mateus. Jesus está andando, ele olha Pedro. Pedro é um pescador. Ele não era o melhor dos melhores. Ele fala, vem e me segue. Claro que Pedro larga tudo e segue Jesus, porque todo mundo queria ser um mestre. Pedro, se ele estava pescando, ele não era o melhor dos melhores. Então, quando Jesus fala, vem e me segue, ele está falando para o pescador, você pode ser como eu. Você pode fazer o que eu faço. Ele continua andando, está lá João e Tiago com o pai pescando. Eles tinham o quê? 14, 15 anos? Está com o pai ainda. Eles estavam com o pai, ele não era o melhor dos melhores. E ele fala, vem e me segue. É claro que você larga tudo e segue. Então, se você fosse muito bom, o mestre ia falar, vem e me segue. E você ia largar tudo e viver com esse mestre agora. Tem uma bênção que o pai judeu dava para o seu filho. Ele falava assim, que você possa estar coberto pela poeira dos pés do seu mestre. Porque, meu pastor, você ia literalmente andar de manhã, de tarde, de noite atrás do seu mestre. No deserto com o seu mestre, né? Poeira, não tem asfalto. No fim do dia, você estava literalmente coberto pela poeira dos pés do seu mestre. Então, você largava tudo para seguir. Então, dos 18 aos 30 anos, você vivia para seguir esse mestre. E com 30 anos, se você conseguisse, se o mestre visse que você se tornou como ele, você ia então começar seu ministério. Mas não em seu nome. Então, quando você chegasse numa sinagoga para pregar e para ensinar as escrituras, você falar, eu estou aqui em nome de fulano, em nome do meu mestre. Em outras palavras, esse mestre, conhecido por todos, disse que eu sou discípulo dele, ou seja, que eu posso ser como ele, que eu posso fazer o que ele faz. Eu estou aqui em nome do meu mestre. Então, o ensino
Era baseado nesses 3 pilares: livro, sinagoga, local do estudo. Então, todo mundo estudava, todo mundo se encontrava aos sábados, mas só quem fosse destacável seguia o caminho do discipulado para se tornar um mestre. Aí, quando você se torna um mestre, você pode, ou você assume uma sinagoga, ou você vai virar itinerante pregando em nome do seu mestre conhecido. Então, olha o que é autoridade no livro. Eu vivi com meu mestre e eu aprendi sobre o livro. Eu respirei o livro, me alimentei do livro. Então, o mestre é uma referência do ensino do livro. Então, eu vivo, como, durmo, estudando, aprendendo sobre o livro para poder ensinar sobre ele. Então, o ensino das escrituras, ele se baseia nessa relação de local de estudo, a sinagoga, o mestre, que era alguém formado para isso, para ensinar, e o ensino do livro. Só que aí, você fez a pergunta, tinha muita cópia? Não, veja bem, cópia é um negócio difícil, papel é caro. É por isso que, se o menino fosse muito bom, e uma das provas no tempo de Jesus era recitar de cor, por exemplo, o Pentateuco. Então o mestre ia perguntar para ele, o que fala Deuteronômio sobre tal coisa? Ele tinha que saber de cabeça, porque não tinha cópia. O que Jesus faz em Lucas, em abrir a cópia, por exemplo, né, de Isaías, é incomum, não é muito comum ter muitas cópias. O mestre tinha que ter na cabeça, decoradinho tudo. Por quê? Porque a palavra tinha que estar nele, para ele poder ensinar, já que não tinha muita cópia por aí, porque é caro, se escrever é uma habilidade difícil. E é caro, papel é caro. Então a Bíblia está na cabeça. E é uma vida, olha, começa com 6 anos, pastor, até 30 de aprendizado, de ensino, para então poder ensinar a vida do livro, né? Que palavra interessante. É bom demais te ouvir, professor João Boechat. Meus queridos que nos acompanham aqui agora pelo YouTube do seminário, pelo Facebook do seminário da Convenção Batista e também da Junta de Missões Nacionais, e os nossos ouvintes da rádio da Rede 316. É muito bom ouvir o João, a gente vai continuar ouvindo o João um pouquinho mais. Você percebeu aqui que o João destacou em sua fala esse aspecto que distinguia a educação dos tempos de Jesus, a educação dos tempos contemporâneos, porque lá você tinha, então, a presença na sinagoga, o templo não era um lugar de pregação do livro, o templo era um lugar de sacrifício, né, João? Era na sinagoga que o sujeitinho ouvia a pregação, o livro, e em especial gostei demais quando você falou aí que os judeus se tornaram, então, o povo do livro, eles agora não são mais um povo de um certo lugar, ou o povo do templo, eles são o povo do livro, e é justamente essa identidade relacionada com o livro que me impressiona aqui agora, né? O judeu, ele constrói a sua identidade neste relacionamento com o livro. E os discípulos de Jesus aprenderam, João, com isso, eles aprenderam, porque logo depois que Jesus parte, não é? Eles dão sequência a essa estratégia pedagógica de Jesus, né? Em torno da pregação, em torno do ensino, e também aqui agora com um elemento, João, que distingue aqui bastante, né? Esse novo grupo, que é o grupo de discípulos de Jesus, que eles pregam Jesus, né? Jesus agora é o tema da pregação dos discípulos de Jesus. E a partir deste tema novo, Jesus, surge o Novo Testamento, né? Agora esse conjunto literário novo que se soma ao conjunto literário anterior para formar a nossa Bíblia. João, fale um pouquinho agora sobre isso, João. Fale um pouquinho sobre essa transição, então, entre as escrituras judaicas para as escrituras cristãs, o que distingue, então, um testamento do outro testamento. Perfeito. Então, nós temos aqui, então, ainda falando do tempo de Jesus, ainda do Antigo Testamento, nós temos o foco no ensino desse mestre. Por que isso é importante? Porque, vamos lá, então. Aí eu quero saber se eu posso mascar chiclete no sábado. Aí eu vou perguntar, mestre Valtair, eu posso mascar chiclete no sábado? Aí o Valtair vai analisar a escritura e vai definir, não, mascar chiclete no sábado é pecado, não pode, não está de acordo com as escrituras. Então, todo mestre tinha sua Torá ou a sua lei escrita,
que é a palavra, o livro escrito, mas tinha a lei oral, a Torá oral, que era o ensino, a interpretação dele sobre a lei. Vem Jesus. Ele está propondo agora uma nova interpretação sobre a lei. Vocês ouviram assim, mas eu vos digo assim. Não. Eu não estou aqui para descumprir a lei, mas para mostrar a verdadeira interpretação da lei. Então, o primeiro passo do cristianismo é uma interpretação da lei, das escrituras, a partir de Jesus. E isso amadurece de tal forma que os cristãos entendem que Jesus não é só, aí o só tem que ficar claro aqui, o mestre. É Deus que se fez carne. E quando Jesus é entendido como um Deus que se fez carne, entende-se que Jesus não é simplesmente o intérprete do texto, ele é o fundamento, ele é a chave para a interpretação do texto. Então, os discípulos entendem que tudo que existe aponta para Cristo. Então, se eu pergunto para Paulo ou para João assim, Paulo e João, por que Abraão levou Isaac para ser sacrificado? Paulo vai te responder, porque reflete o sacrifício de Jesus. Eu falo, mas Abraão sabia? Não, meu irmão, é Jesus. É a chave, é Cristo. Então, tudo que se interpreta do Antigo Testamento agora se interpreta apontando para Cristo. O princípio não muda. Então, por exemplo, pastor, você pergunta assim, então olho por olho, dente por dente não vale mais? O princípio ainda vale. Qual é o objetivo do olho por olho, dente por dente? É acabar com a vingança. Então, quando eu falo assim, quem tem irmão sabe, eu tenho 2 irmãs, mas a minha mãe está ouvindo provavelmente no YouTube, então eu vou falar que eu nunca briguei com minhas irmãs. Então, não é meu caso. Mas, por exemplo, você dá um beliscão no teu irmão, ele belisca mais forte, você belisca mais forte. Vingança não tem fim. Então, não, para com isso, se furou um olho, só fura o olho. Mas qual é o princípio disso? Para com a vingança. Jesus fala assim, calma aí, vamos amadurecer, perdoa. O princípio se mantém. Então, agora o Novo Testamento entende que Jesus não é simplesmente, e mais uma vez, a palavra simplesmente tem que ficar clara, porque ele também é um novo intérprete da lei, com um novo fundamento, resumindo, amar a Deus e ao próximo, mas ele é também a razão pela qual tudo existe. Ou seja, tudo que existiu no Antigo tem que apontar para Jesus. Então, se Jesus falou alguma coisa, e a minha leitura do Antigo Testamento está indo de encontro, está indo contra, então minha interpretação está problemática. Então, o grande diferencial do Novo Testamento não é só a nova, e mais uma vez só tem que ficar claro, a nova interpretação da lei, do livro, dada por Cristo, mas também Cristo sendo o fundamento da interpretação. Em outras palavras, como esse texto do Antigo Testamento aponta e me ajuda a conhecer melhor Cristo. Como que essa lei me ajuda a conhecer e ser mais parecido com Cristo. Cristo se torna a palavra. Então, a resposta é como eu faço para me parecer com Cristo. O Novo Testamento, a nova lei, ela tem por intérprete e por fundamento Cristo. Então, como eu olho para o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, Deus faz sacrifício para que eu pudesse me aproximar dele. Isso aponta para Cristo, o sacrifício verdadeiro. Então, não preciso mais. Cristo é a razão pela qual a gente sacrificava para apontar para ele. Agora, se eu olho para o sacrifício, eu lembro de Cristo. E como o sacrifício me faz conhecer melhor a Deus ou a Cristo? O fundamento da interpretação é Cristo. Então, o cristianismo, ele começa ali, no começo dos seus apóstolos, rapidinho ali, como sendo um braço do judaísmo, onde o Cristo é o Messias, é o intérprete da lei, é o que vem para nos libertar, para nos ensinar a lei. Mas logo, os discípulos vão entender que Cristo não é só o Messias, só tem que ficar claro. Ele é Deus, é a palavra. Então, Cristo não é só um novo intérprete da lei, ele é a razão pela qual o livro existe. Então, a resposta é, o que diferencia o antigo para o novo é que o antigo ele deixa de ser um livro solto, ele é entendido pelos cristãos como um apontamento para Cristo. Isso não tira o valor dele de jeito nenhum. Isso dá o valor nele de mostrar que quando eu olho e quando eu leio qualquer coisa, eu uso a lente de Cristo. A pergunta que tem que ser feita é como esse texto, como essa história, como essa lei, como esse relato
me revela e me aponta Cristo e me permite e me ensina a ser mais parecido com Ele. Tal com o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é uma interpretação não só a partir das palavras de Cristo, os evangelhos, mas também uma interpretação de como Cristo me ajuda a reinterpretar e viver Deus, como Paulo, por exemplo. A diferença-chave, então, é que o cristão, e isso que faz de nós cristãos e não judeus, é saber que Cristo não é só o intérprete pelo qual eu sigo a lei, mas ele é a razão pela qual a lei existe, e ele é a razão pela qual eu vivo, e tudo que existe agora existe para me fazer mais parecido com ele. Cristo é o fundamento da palavra, ele é a palavra e ele é aquilo a quem nós nos parecemos quando cumprimos a palavra. Muito bem, João Boechat, professor João Boechat, a sua resposta foi fantástica. Estou feliz demais com as suas considerações e a sua palavra a respeito deste assunto. Só que o nosso tempo já correu, nosso tempo venceu, e eu quero dizer, então, para todo mundo que nos acompanha na internet ou na Rede 316, né, ouvindo aí o podcast, para que continue seguindo você, ouvindo você, lendo coisas que você escreve. Então, eu vou pedir, João, para você deixar aí um contato no Instagram ou no Facebook. Você pode deixar aqui para quem está vendo pelo Facebook, pelo YouTube, ou então repetir para que quem está nos ouvindo depois pelo podcast, anote, né? Um contato no Instagram. João, qual é o seu Insta? Você tem Insta, João? Tem. Eu não sei qual que é, porque eu não uso, não, mas eu tenho. Eu tenho foto da minha filha lá. Mas eu vou falar aqui no Instagram, porque aí você quiser me encontrar, eu vou estar lá. João R. Boechat. Pô, não tem nem como errar. Você está nos ouvindo aqui no YouTube e nos está ouvindo na Rádio 316, os nossos canais. João, sem tio, R de Ricardo, Boechat. B-O-E-C-H-A-T. João R. Boechat no Instagram. Mas se você botar lá também João Ricardo Boechat, você vai me achar também lá. Facebook, Instagram, essas coisas aí. Muito bem. Aqui, ó. Quem tá nos vendo, desculpa te cortar, meu pastor. Quem tá nos vendo, tá aqui na tela. Quem não tá nos vendo, é só colocar lá. @João R. Boechat. E também, caso queira me encontrar por e-mail, adoro responder e-mail. João, ó, isso é fácil. João@seminariodosul.com.br. Tem como errar. João@seminariodosul.com.br. Procura lá pra gente conversar. Muito bom. Recebemos aí, então, o João deu o endereço, então só falta você dar o endereço postal de correspondência, essa coisa toda, o pessoal te procurar. Mas eu digo para quem nos acompanha aqui agora, vale a pena fazer o contato com o João, seguir o João nas redes sociais. O João é uma figura maravilhosa, professor do Seminário do Sul, professor de Novo Testamento, coordenador do Núcleo de Ensino à Distância do Seminário do Sul, e certamente quem o acompanhar vai assistir, ver e receber coisas muito interessantes a respeito da área de trabalho dele, que é Novo Testamento e Bíblia. João, vou deixar aqui, para terminar, um convite adicional, né, para a pessoa voltar lá no Facebook e no YouTube do Seminário do Sul, no site do Seminário do Sul, e ver aí os nossos processos de matrícula, porque nós temos matrícula aberta para o segundo semestre, e você pode estudar conosco, mesmo morando fora do Rio de Janeiro. Você pode fazer um curso à distância conosco, você pode fazer o bacharel em teologia conosco no Seminário do Sul. Então, vá lá na internet, seminariodosul.com.br, e lá você vai encontrar o espaço para fazer a sua inscrição e se tornar aluno do João Boechat, aqui no seminário, aluno de Novo Testamento do João Boechat. Muito bem, estamos terminando o nosso encontro. João, vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou fazer uma oração, e após esta oração, nós vamos fechar o nosso encontro, convidando aí os nossos amigos a assistirem ou ouvirem o próximo programa Teologia em Foco, que agora volta daqui a 30 dias, João, porque nós temos um período de recesso aqui agora, né? Então nós temos um pequeno recesso e voltamos já na primeira semana de agosto com um convidado. Olha só, já está tudo certinho, hein? Os 2 convidados de agosto já estão certos para trabalhar conosco aqui, já estão com a agenda anotada e o compromisso já está feito. Convido você, então, que nos ouve, a retornar para o Teologia em Foco já lá em agosto, após o recesso, tá certo? João, então vamos orar, e após a oração,
nós vamos fechar o nosso encontro de hoje. Muito obrigado aí pela sua participação. Um abraço, minha gratidão à sua querida esposa, Paula, à sua filhinha linda demais, a Olívia, por ter permitido que eu roubasse um pouco do tempo do pai dela para conversar aqui comigo sobre as Escrituras. Então, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento bonito de compartilhamento. O João veio aqui compartilhar do seu conhecimento conosco e com todos os ouvintes e aqueles que nos assistem também. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dele, a sua esposa, a sua filhinha, e sobre todos que nesse momento, Senhor Deus, nos acompanham. Que o Senhor nos dê um desejo cada vez maior de ler e estudar as Escrituras Sagradas e, por meio desta leitura, Senhor, que o Senhor nos dirija os passos, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ilumine as ideias, que o Senhor nos fortaleça. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, João, e a todos, até a próxima, se Deus quiser.